nós vemos claramente momentos diferentes nessa história do Brasil. Nós temos um momento que é um jeito como o Brasil foi fundado, e nós temos como o Brasil ficou, né? O jeito como o Brasil foi fundado é o seguinte: o Brasil foi criado dentro de uma cultura barroca por uma das maiores potências do mundo na época, que era Portugal. A Espanha foi também, Portugal foi unida com a Espanha durante 80 anos do começo da história do Brasil. E você vê que a missão do Brasil era ser uma continuação das cruzadas, era ser uma continuação de uma luta religiosa para a recristianização dos povos e a união de todos os povos, porque logo na fundação do Brasil chega Pedro Álvares Cabral. E essa chegada do Pedro Álvares Cabral, a primeira coisa que ele faz é uma missa. Pedro Álvares Cabral era do quê? Da Ordem de Cristo. A Ordem de Cristo é a Ordem dos Templários, que sobreviveu em Portugal, foi acolhida por Portugal, e ele é mandado nessa missão. Então, uma das coisas que chocam quando você lê as cartas do Pedro Vaz de Caminha é a devoção do próprio Pedro Álvares Cabral. E ele chega e os índios se ajoelham para participar da missa. Ou seja, já tem essa união dos índios com os portugueses já na chegada do Brasil. Depois você lê, por exemplo, um livro incrível como o do Pero Rodrigues, que é A Vida do Padre Anchieta, e a vida do Padre Anchieta, você vai vendo uma guerra religiosa, na qual índios católicos lutam para a expulsão, né, dos franceses que estavam querendo usurpar um pedaço do território brasileiro. E o Zé Anchieta como essa figura heróica, né, que vai fazendo parte desse época. O Rio de Janeiro é fundado em grande parte na Batalha das Canoas, que é essa batalha na qual os índios realmente lutam para proteger a fundação desse país. E os índios enxergam no céu São Sebastião. Por isso que o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro de São Sebastião. Então essas pessoas heróicas que chegam no começo do Brasil, na Mensá e tudo, qual a visão deles? Bom, em Portugal e Espanha a linha de política e social era seguir o tomismo, defender a civilização católica. E quando foram fazer a estrutura jurídica do Brasil, fizeram um código civil que era focado no municipalismo, ou seja, na autonomia dos municípios. E que iria ter pouco controle sobre a vida das pessoas. Ao mesmo tempo que se teria valores sólidos focados nessa cristandade, né? Esse código foi a primeira estrutura jurídica do Brasil, foram as ordenações manuelinas, com base no nosso rei, que foi Dom Manuel, que foi o primeiro rei do Brasil. Depois nós temos as ordenações filipinas, né, depois de um tempo. Filipe II foi um grande defensor, ele era da família dos Habsburgos, e ele foi um grande defensor da fé na Europa, né? Ele foi um grande promotor da cultura, foi uma pessoa bastante heróica mesmo, né? E ele foi rei do Brasil. E ele, na época dele, surgem essas ordenações filipinas, que são um modelo jurídico incrível. Se vocês lerem lá as ordenações, vocês vão ver que o Brasil era basicamente uma terra de prosperidade, de uma ordem jurídica muito sensata, baseada na tradição do direito natural e baseada na cristandade. Isso gerou no Brasil um período que é o período da Vila Rica, esse período em que o Brasil era muito próspero, né? A Vila Rica é a capitania ali a parte de Minas Gerais, né? Que até eu visitei recentemente, Ouro Preto, e você consegue ver como o Brasil era próspero, como tinha figuras incríveis do barroco brasileiro, como Aleijadinho, como Manuel Dias de Oliveira, se vocês pararem para ouvir, Zé Maurício Garcia Nunes, foram pessoas que surgiram nesse período. Esse Brasil barroco, ele tem o ideal, né? Que é o ideal de unir os povos, né? Um exemplo disso é a Batalha de Guararapes, no qual os índios, os negros, os portugueses, todos se unem para defender a unidade nacional, para defender o Brasil. Então tem até, além da minha genealogia, tem parente meu que lutou lá em Guararapes e tal. E essa Batalha de Guararapes é uma grande luta pela sobrevivência do Brasil, né? Então, quando você começa a entender essa história, o Brasil tem uma história extremamente rica. O Brasil se destacava como um país próspero, que não devia em riqueza para os Estados Unidos, no 1700, de modo algum, longe disso, aliás. De fato, o Brasil era uma colônia muito próspera, até o ponto que o Brasil tem até, com as guerras napoleônicas, tem até o rei de uma metrópole europeia morando no Brasil. Só que o que acontece, né? Surgem inimigos para acabar com a unidade nacional. Esses inimigos são internos, são de dentro de Portugal. Quem são esses inimigos? Bom, a principal antagonista da nossa história, o primeiro grande antagonista é o Marquês de Pombal. E o Marquês de Pombal, o que ele quer? Criar um sistema burocrático no Brasil sob os ideais do iluminismo, criando essa cultura que sobrevive até hoje do Brasil, que é a cultura do cartório, que só tem cartório no Brasil praticamente, que atrapalha a unidade, aumentando o Estado brasileiro, aumentando os mecanismos de controle, dando poder para uma nova oligarquia, que no caso do Brasil era muito vinculada à maçonaria e esses ideais iluministas, e querendo expulsar os jesuítas. Qual o problema? Os jesuítas, São Paulo, por exemplo, de onde eu estou fazendo essa live, foi fundada por São José de Anchieta, com a fundação de um colégio, né, que é o Pátio do Colégio, que era um colégio para ensinar latim e cultura clássica para os índios no geral. E aí, quando você vê os jesuítas e as ordens religiosas em geral, eram os educadores do Brasil, todas as escolas do Brasil estavam ligadas aos jesuítas. E aí Pombal tem a belíssima ideia de atacar a ordem jesuíta global. O Pombal é uma figura-chave para a supressão da ordem dos jesuítas no mundo inteiro, e tem a expulsão dos jesuítas no Brasil. E aí o Brasil ele vai ficar sem escola, sem sistema de educação. Porque, inclusive, ao longo desse período do Império, vai se proibir que se abram faculdades do Brasil, faculdades que sejam religiosas. Então o Brasil teve um revés educacional gigantesco com isso. E aí, quando nós temos a Revolução do Porto, o que é a Revolução do Porto, né? Ela é basicamente uma revolução liberal para garantir que Portugal aderisse a esses novos valores do iluminismo. A Revolução do Porto força a nossa independência.
Com a nossa independência, o Brasil fica apartado de Portugal. Então o Brasil perde a vinculação com a sua metrópole. Isso foi fomentado na América Latina inteira, porque foi um plano iluminista separar a América Latina dos países europeus, de modo a enfraquecer a cultura católica europeia na América Latina. E o Brasil fica meio órfão nesse sentido. Mas permanece Pedro I é rei do Brasil e depois nós temos Pedro II. Só que na época de Dom Pedro II teve como mentor uma figura que inclusive era um maçom, que era o regente Feijó, né? Que era padre, mas era maçom. E aí aparece essa figura incrível da Princesa Isabel. A Princesa Isabel, que era realmente uma heroína do Brasil, que vai abolir a escravidão. Que vai na questão religiosa garantir, porque eles prendem Dom Vital, que é uma figura importante, porque eles não queriam dar poder para a maçonaria, não queriam celebrar os casamentos dos maçons, e a Princesa Isabel age a libertar os católicos nesse momento. E aí a oligarquia brasileira, ela se une, ela se arma, ela tem muito a ver com o iluminismo, ela tem muito a ver com a maçonaria, e ela tem muito a ver com esses ideais liberais, e ela, inclusive, bebe das ideias de uma outra ideologia, que é o positivismo, né? Que é uma espécie de científico, que é o lema que está na bandeira do Brasil. Ordem e progresso é o tema do positivismo, que é o quadrado redondo, basicamente, porque ou você tem ordem ou você tem esse progressismo iluminista, não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. E aí, quando você, basicamente, né, tem esse ataque positivista, até o positivismo foi satirizado por Machado de Assis no Alienista, que a ideia de você achar ali o alienista, ele acha que tá todo mundo louco, mas na verdade é ele que tá louco, certo? Com o cientificismo dele, com a redução da realidade que ele empreende, né? Então esse positivismo, ele basicamente, qual que é a ideia dele? Sedimentar os valores da Revolução Francesa de uma maneira tecnocrática e burocrática. O que vai acontecer? Vão derrubar a República Brasileira, o Império Brasileiro, vão derrubar a monarquia brasileira. Para dar poder a quem? Para dar poder a essa oligarquia. Tem um livro incrível chamado Raízes da Crise Política Brasileira, do Zé Pedro Galvão de Souza, que conta essa história. E aí o que vai se criar no Brasil? Vai se criar uma burocracia sem precedentes, vai se criar um sistema de controle das oligarquias. A República Velha claramente já é a tomada de poder das oligarquias. E a ideologia oficial vai ser essa ideologia positivista, que vai entrar nas escolas, então vão se criar as escolas positivistas. Depois o positivismo vai dar espaço a mais duas ideologias no Brasil. Ele vai dar espaço para o progressismo, porque o Ministério da Educação, Anísio Teixeira, que foi o criador do MEC, ele na verdade foi um discípulo de John Dewey, que era um progressista americano. Então o Ministério da Educação brasileiro foi criado com base nas ideias progressistas de John Dewey. E as escolas positivistas, e aí vai surgir depois o socialismo, né? Então na esteira do positivismo abre espaço para o socialismo e para John Dewey. Paulo Freire, né? Não é distinto, né? Tô aqui para desfazer o erro do sobrenome dele, entendeu? Para salvar o sobrenome. Tem o Gilberto Freire, aliás, que é um grande intelectual brasileiro, mas o Paulo Freire, ele basicamente entra nessa esteira de garantir a união dessa cultura progressista com essa cultura marxista na nossa educação. Então você tem um país que tinha perdido todas as suas instituições de ensino tradicionais e agora você vai ser metralhado com escola positivista, com escola progressista, com escola socialista, até o ponto que todo mundo foi educado nessas ideologias. O iluminismo controlou a nossa formação. E as oligarquias tomaram o poder e ninguém tira elas. Por isso que a estrutura correta para se descrever o sistema político brasileiro não é a palavra democracia, embora isso seja um elemento, mas se for, é mais um elemento no sentido pejorativo que Platão e Aristóteles falava do que no sentido, no sentido positivo que você poderia dar para a palavra, certo? O fato é que o Brasil, e também o Brasil não é uma república, o Brasil não parece com Roma republicana, o Brasil não parece com a fundação dos Estados Unidos, o Brasil não parece com esses trecos. O Brasil, na verdade, é uma oligarquia. Esse é o conceito, porque o Brasil é governado por um grupo de pessoas que tem poder, mas que não tem responsabilidade pelo exercício do poder. E esse é um grupo restrito de pessoas, e esse grupo não casa com os representantes eleitos. Não é a mesma coisa. Não é verdadeiro que quem é eleito no Brasil é quem manda no Brasil. Existe uma disparidade entre as duas coisas a tal ponto que um presidente no Brasil ele pode ser eleito e ele pode não conseguir não governar o Palácio do Planalto. E se o presidente for contra o sistema, aí que ele não consegue governar nada, ele não vai conseguir governar porcaria nenhuma. Se ele quiser reformar o piso da sala dele, ele vai ter dificuldade.